Bom dia, igreja, tudo bem? Espero que todos estejam bem, protegidos, com saúde. Hoje nós vamos falar da lição número 8 da revista especial, aquela da capa verdinha. E a lição fala de espiritualidade saudável. O texto base dessa lição é 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 18. Eu vou ler o texto rapidamente para que a gente possa começar a nossa reflexão. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperamos essas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais a vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Meus irmãos, na nossa lição da revista, eu queria pedir para vocês não deixarem de ler a lição. Esse é apenas um resumo com algumas aplicações. A lição ela é bem mais completa, bem mais completa mesmo, sobre esse assunto. E o assunto é espiritualidade saudável. O que é uma espiritualidade saudável? Aí o título do primeiro tema da lição é aquela que vive a temporalidade sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado pelo tempo. Quanto tempo vai durar a pandemia? A gente não sabe, mas Deus sabe. A gente vive limitado no tempo cronológico, o tempo cronos. É como se a gente estivesse vendo as coisas em linha reta. Os motoristas vão entender, a gente está numa estrada em que tem um caminhão muito grande na nossa frente, a gente não consegue saber o que vem ali na frente. Se é um aclive, se é um declive, se tem um buraco, se não tem. Então a gente acaba ficando ansioso nessa direção e preocupado. Então isso pode trazer para a gente uma ansiedade, uma agonia, sofrimento. Mas temos um Deus que é o autor dessa história, Ele é o dono da história, Ele é o inventor da história, e Ele vê o tempo de uma forma diferente da gente. O pessoal da classe dos jovens, eu falo muito sobre o tempo Aion e o tempo Cronos. O tempo Aion, que é o tempo de Deus, o tempo eterno, o tempo que não existe contagem, porque eternidade não é um tipo de tempo, eternidade é a ausência do tempo, o tempo não é contado, e Ele enxerga tudo no mesmo plano. É como... Fazendo aqui uma ilustração bem básica, a ilustração da estrada, você está num carro com um caminhão na sua frente, você não sabe o que tem lá na frente, mas Deus está vendo tudo de helicóptero, mais ou menos isso. Então Ele sabe exatamente
o que é para você fazer agora, o que não é para você fazer agora, mesmo que isso lhe cause sofrimento. Não é que a gente não tenha que fazer nenhum tipo de planejamento, irmãos, tá? Nós temos que planejar, temos que trabalhar, temos que nos esforçar, mas o que a gente tem que fazer como cristãos e como adoradores de Deus? Nós temos que confiar e entregar os nossos planos para Deus e deixar que Ele transforme esse plano, que foi nosso, num plano dele. Ele vai dizer: não, Leonardo, aqui você quis isso, mas aqui é melhor, assim é melhor e assim é melhor. Como eu entreguei o meu plano para Ele, eu fico feliz de tudo o que vai acontecer, porque eu sei que tudo veio dele. Ele não tem a visão limitada como a nossa. E a gente crê que na palavra, como está escrito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certo? A ansiedade, ela pode trazer frustração, né? Você fazer o seu plano e tudo, e ele não dá certo por algum motivo, pode trazer uma frustração, pode trazer um desânimo, pode trazer até uma depressão. Então, é muito mais confiável, muito mais deleitável entregar esse plano para Deus e deixar que Ele faça a obra dele, modificando o que Ele quiser modificar. Se Ele quiser construir do zero, Ele constrói do zero. Quantas vezes a gente planejou alguma coisa em que absolutamente nada deu certo, que a gente achou que ia para a esquerda e a gente acabou indo para a direita? Plano de Deus. Você entregou? Você confiou? Então, fique feliz, porque com certeza foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, tá? No versículo 2, repetindo a pergunta: o que é ter uma espiritualidade saudável? É compreender que o tempo do cumprimento das promessas tem como base a sua longanimidade. Deus age com longanimidade, e alguns dizem: Jesus está demorando para voltar, por que Ele não vem logo? Né? A gente tem que enxergar essa demora, porque os planos de Deus não demoram, os planos de Deus são perfeitos e Ele vem no tempo oportuno, na plenitude dos tempos. A gente tem que entender que essa longanimidade de Deus são oportunidades que nós temos para sermos melhores, para a divulgação do Evangelho, para que a nossa missão seja cumprida aqui na terra. A nossa missão eu vou falar no ponto 3. Mas o Senhor é o Senhor da história e Ele conduz a história com sabedoria e dá todo dia chance e oportunidade para nós. Transforma o nosso sofrimento em testemunho de obediência, perseverança e fé para a sua própria glória. O sofrimento de Jó, que é um exemplo, a sua perseverança, assim como as suas bênçãos e o seu sofrimento, inspiram os crentes a serem fiéis e perseverantes. Deus mostrou ali como age com longanimidade para que a sua glória fosse louvada. E como deve ser bom a gente servir de exemplo e inspiração para os nossos irmãos. A gente passar por sofrimentos sem perder a fé, divulgando a fé, dizendo que eu estou sofrendo agora, mas eu verei o meu Deus, e meu Deus há de estender a mão para mim. E isso tudo será para a glória e honra dele. Ok? O tópico número 3, o que é uma espiritualidade saudável? Ela renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida no aqui e no agora. O que isso quer dizer? Renova a esperança transcendente. Engasguei aqui. Renova a esperança transcendente. Nossa esperança não está nesse mundo. Nossa esperança não está no homem, não está no presidente, não está na ONU, não está no STF. Enfim, a nossa esperança está em Deus. Somos criaturas celestiais. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nós vivemos aqui na Terra, nesse corpo ainda corruptível, porém nós temos os valores de Cristo. Os valores que são celestiais, os valores que são eternos. E estaremos no reino com Ele eternamente. De fato, nós já vivemos esse reino. Não na sua plenitude, mas a nossa eternidade já passou a ser contada a partir do momento em que nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós já estamos vivendo no reino.
Porém, ainda como não está na sua plenitude, nós ainda estamos aqui em uma missão. A nossa existência não é em vão, a nossa existência tem um propósito. Apesar disso, nós estamos vivendo aqui nessa terra. Aqui nessa terra, nós somos povo escolhido, geração eleita, mas não somos um povo apartado. Nós somos um povo que tem que se misturar. Se misturar não para se contaminar, mas se misturar para purificar. Se misturar para refletir o caráter de Cristo. Tá? Precisamos refletir o caráter de Cristo exalando o perfume de Cristo. Mansidão, amabilidade, retidão, honestidade são atributos que todo cristão deve ter. Mas a gente não pode esquecer que Cristo também exalou sangue, exalou morte, exalou sofrimento. Então, ele fez tudo isso por amor, sem murmúrios, sem covardia, mas confiando, obedecendo e entregando. É interessante saber, irmãos, que embora alguns falsos mestres coloquem que nós somos mais que vencedores em Cristo, isso de verdade está na Bíblia. Lógico que está. Mas qual é essa vitória que nós temos? Nós temos a vitória sobre o pecado, nós temos a vitória sobre a morte. É essa vitória que nós temos. Aqui nessa vida terrena, nesse mundo de agora, nós vamos ter vitórias, vamos ter derrotas, e Deus vai estar sobre isso tudo. Vai estar ordenando isso tudo. O nosso sofrimento, ele é inerente a esse mundo que nós vivemos, que é um mundo caído, a nossa natureza é caída, nós somos pecaminosos. Então, toda essa parte que estamos vivendo, dessa vida terrena, ela tem que necessariamente passar por todos essas intempéries, esses sofrimentos. Né? Porque é uma natureza caída, é uma vida caída. Nós temos cinco formas da queda: o homem com o homem consigo mesmo, o homem com a natureza, o homem com Deus. Nós temos várias formas de que nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, mas por enquanto ainda vivemos nessa antiga terra. Então, enquanto a gente vive aqui, que a gente exale o perfume de Cristo e que a gente seja reto nos nossos procedimentos, assim como diz no versículo 11 a 14, que fala assim, que a gente espera por Cristo naquele dia em que os céus se derreterão, mas que a gente espera sem mácula, com quem teve procedimento de retidão e de piedade, sem medo daquele dia, mas também sem medo e sem nos apartarmos de toda a vida reta que a gente tem que ter aqui, certo? O tópico 4 diz o que é uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual saudável. Tem compromisso íntegro e coerente para com as Escrituras. A gente tem que se alimentar da palavra, então você tem que ler, tem que estudar, tem que meditar, conversar, debater, se ocupar disso. Mantenha sua mente nisso. A palavra é o alimento da alma, nos fortalece a fé, nos inspira a prevalecer e a avançar. Nos consola na fraqueza, nas agonias e nas perdas. Mas cuidado com os deturpadores da palavra, os falsos mestres, porque pela sua ignorância e para o seu próprio bem, e até por maldade mesmo, são instrumentos demoníacos para fazer perder os cristãos de bom coração. Eu estou falando isso porque tem gente que se coloca como cristão, mas ainda não é, ou nunca será, a gente não sabe, mas estão no meio da igreja. A parábola do joio e do trigo define isso muito bem. Não devemos extirpá-los do nosso meio, porque é o Senhor que vai fazer a separação, mas a gente tem que ter cuidado, tá? Esses falsos mestres, eles tiram Jesus Cristo do centro e enaltecem o homem com canções, louvores, que tiram a glória de Deus e enaltecem o homem. Então, gente, Bíblia na mão, escudo estendido e estudo entendido, ok?
Uma espiritualidade saudável sempre redireciona seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Crescei na graça e no conhecimento de Jesus. Gente, a gente não pode ser um obeso espiritual que só recebe e não produz nada. Essas pessoas, eles contam os testemunhos de outras pessoas, contam experiências de outras pessoas e acham aquilo o máximo, mas não têm a própria experiência. Crescei no conhecimento de Jesus Cristo e na graça dele. Tenha a sua meditação, faça o seu estudo, tire suas conclusões. Temos professores, temos pastores, temos mestres e se ocupe disso. Crescei na graça, produza o seu próprio entendimento, orando para que o Espírito Santo ilumine o seu estudo. Ok? Eu vou deixar com vocês as 3 reflexões da lição. Que a primeira é: compreenda e viva o tempo de Deus com paciência e fé. Mantenha a calma, a paz na sua casa, na sua vida profissional e pessoal. Deus está no controle. Número 2, nossa esperança na eternidade não pode diminuir nosso compromisso com os valores do reino de Deus. Não murmure, mas compartilhe fé, coragem, confiança, resignação e esperança. Dedique-se mais ao tempo de oração e à leitura da palavra de Deus. Assim fazendo, você vai viver o pós-pandemia como um crente mais forte, mais firme e cheio de graça e do conhecimento de Jesus. Amém, queridos? Um bom domingo para vocês e um bom culto.